Questão 1. Quais são os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, de acordo com os artigos de 37 a 41 da Constituição Federal de 1988? Os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, conforme os artigos de 37 a 41 da Constituição Federal de 1988, incluem: legalidade. A administração pública deve pautar suas ações de acordo com a lei, atuando dentro dos limites legais estabelecidos. Impessoalidade. As ações administrativas devem ser objetivas e imparciais, evitando qualquer favorecimento pessoal ou discriminação. Moralidade. A administração pública é orientada por padrões éticos elevados, visando a conduta íntegra e transparente no exercício de suas atividades. Publicidade. Os atos administrativos devem ser transparentes e acessíveis à sociedade, promovendo a prestação de contas e o controle social. Eficiência. A busca pela eficiência é um princípio que visa maximizar os resultados da administração pública com os recursos disponíveis, garantindo um serviço público de qualidade. Questão 2. Qual é o objetivo do Decreto-Lei nº 200 de 1967 em relação à estrutura organizacional da administração pública federal? O Decreto-Lei nº 200 de 1967 estabelece as bases para a organização da administração pública federal no Brasil. Seu objetivo principal é definir as diretrizes para a descentralização administrativa, promovendo a criação de órgãos e entidades da administração pública indireta. Além disso, o Decreto-Lei trata da coordenação, controle e supervisão das atividades governamentais, buscando uma organização eficiente e coerente para o bom funcionamento do aparato estatal. Questão 3. O que a Lei nº 8.112 de 1990 regula em relação ao regime jurídico único dos servidores públicos civis da União? A Lei nº 8.112 de 1990 institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Essa legislação regula a relação jurídica entre o Estado e seus servidores, abordando diversos aspectos, como concursos públicos, estabilidade, deveres, proibições, licenças, aposentadorias, entre outros. O regime jurídico único busca uniformizar as regras aplicáveis aos servidores públicos federais, promovendo a eficiência e a integridade na prestação dos serviços públicos. Questão 4. Quais são alguns pontos relevantes da Lei nº 8.112 de 1990 em relação aos concursos públicos? A Lei nº 8.112 de 1990 estabelece as regras para o ingresso nos cargos públicos por meio de concursos públicos. Isso implica que a seleção para ocupação de vagas na administração pública deve seguir critérios de igualdade, mérito e capacidade, garantindo a escolha dos melhores candidatos de forma transparente e objetiva. O processo seletivo por meio de concursos é fundamental para assegurar a competência e a qualidade dos servidores públicos. Questão 5. O que é garantido aos servidores públicos após determinado período de serviço, de acordo com a Lei nº 8.112 de 1990? A Lei nº 8.112 de 1990 assegura a estabilidade aos servidores públicos após um período de 3 anos de efetivo exercício. Isso significa que, uma vez cumprido esse prazo, o servidor torna-se estável no cargo, o que proporciona maior segurança no emprego, impedindo demissões arbitrárias e contribuindo para a continuidade e eficiência dos serviços públicos. Questão 6. Quais são alguns deveres e proibições estabelecidos pela Lei nº 8.112 de 1990 para os servidores públicos? A Lei nº 8.112 de 1990 estabelece diversos deveres para os servidores públicos, como a lealdade, a eficiência no serviço, a probidade administrativa, entre outros. Quanto às proibições, destacam-se a vedação ao acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, bem como a prática de atos que comprometam a imparcialidade e a ética no exercício das funções públicas. Questão 7. Como a Lei nº 8.112 de 1990 regula as licenças e afastamentos dos servidores públicos? A Lei nº 8.112 de 1990 regula as licenças e afastamentos dos servidores públicos, estabelecendo as situações em que eles podem se ausentar do trabalho.
Dentre as licenças previstas estão as por motivo de saúde, para tratar de interesses particulares, para atividade política, entre outras. Essas disposições visam conciliar as necessidades individuais dos servidores com a continuidade e eficiência dos serviços públicos. Questão 8. Qual é a importância do regime jurídico único na administração pública? O regime jurídico único, instituído pela Lei nº 8.112 de 1990, desempenha um papel importante na administração pública ao uniformizar as regras aplicáveis aos servidores públicos federais. Isso contribui para a eficiência e a integridade na prestação dos serviços públicos, garantindo a igualdade de tratamento, a transparência, a estabilidade no emprego e a observância de padrões éticos elevados, elementos essenciais para o bom funcionamento da máquina estatal. Questão 9. Como a administração pública deve agir em relação ao princípio da impessoalidade? Em conformidade com o princípio da impessoalidade, a administração pública deve conduzir suas ações de forma objetiva, sem favorecimentos pessoais. Isso significa que as decisões e atuações administrativas devem ser pautadas por critérios impessoais, visando ao interesse público e evitando qualquer forma de discriminação ou benefício individual. O princípio busca assegurar que as ações governamentais sejam orientadas para o bem coletivo, sem considerações pessoais. Questão 10. Quais são as condições estabelecidas pela Lei nº 8.112 de 1990 para a aposentadoria dos servidores públicos? A Lei nº 8.112 de 1990 estabelece as condições para a aposentadoria dos servidores públicos federais. Os critérios incluem a idade e o tempo de contribuição, variando conforme o sexo e a natureza da atividade exercida. A legislação prevê diferentes modalidades de aposentadoria, como por idade, por invalidez e por tempo de contribuição, estabelecendo regras específicas para cada uma delas. O objetivo é garantir a adequada proteção social aos servidores ao mesmo tempo em que se preserva a sustentabilidade do sistema previdenciário.